Olá pessoal, nesse vídeo ele é importante porque muitas pessoas que estão comprando o robô e muitos mais, claro, que estão testando, me perguntam qual o melhor, conta CENTES ou conta padrão ou ECN, né? Aí o que acontece? A maioria das pessoas quer logo utilizar uma conta padrão, né, mais conhecida como Standard, ou ECN mesmo, né, com essas duas tecnologias. Só que essas duas tecnologias, você já começa com um lote de 0,01 e se você for comparar com na tecnologia da conta CENTES, no caso, a conta CENTES é 100 vezes menor, né? Então, um exemplo. Aqui é um exemplo desse teste aqui, com 3 mil dólares na conta CENTES e representa 300 mil, né? A mesma quantidade na conta padrão ECN, por exemplo, seria 3 mil dólares mesmo, e aqui no caso na conta CENTES 3 mil dólares, né? O que acontece? Um exemplo, o nosso robô faz diversas estratégias. Pode fazer o scalp, uma tendência ali, swing e por aí vai. Diversas estratégias, né? Ele consegue fazer, por exemplo, vou até mostrar aqui. Essa aqui, por exemplo, nessa queda, ele abriu venda e desceu um pouco, abriu venda tal, e ele já fecha no lucro aqui, sem precisar ficar negativo. Então essa estratégia aqui é praticamente uma estratégia 2 em 1, aonde faz preço médio e faz essa tendência aqui com ordens sequenciais. Por exemplo, do jeito que essa configuração está aqui, se eu colocar ela numa conta de 3 mil dólares numa conta ECN, o que vai acontecer? Nessa conta aqui, eu coloquei um limite, porque você não pode fazer preço médio sem ter um limite, seja um stop, uma ordem contra, o que for. Tem que ter um limite, porque senão quebra a conta. E a maioria das pessoas que utilizam um robô que faz preço médio, se não determina algum tipo de proteção, elas simplesmente acabam quebrando. E o maior medo das pessoas é utilizar um robô que faz preço médio e quebrar a conta. Então, assim, o nosso robô, eu não sei se é o único, mas tem vários outros robôs que também conseguem proteger a conta, né? Mas o nosso robô tem alguns diferenciais. Um exemplo, nessa conta CENTES aqui até eu te mostro. Tá vendo essas quedas aqui, ó? Aqui pode ver que o nosso robô protegeu a conta mesmo fazendo preço médio. E no caso aqui uma conta CENTES. Eu coloquei a proteção 15 dólares e 50, se não me engano. Então o que aconteceu? Chegou aqui, teve um rebaixamento de 15 dólares e 50. O robô entrou com as configurações que faz proteger a conta. Ele protegeu a conta e aí depois conseguiu ainda recuperar. Então foi, aqui foi mais duas vezes, ó. A mesma coisa, chegou a cerca de 15 dólares aqui, então ele fez a recuperação da conta, aliás, fez a proteção da conta e em seguida conseguiu fazer a recuperação. Resumindo, aqui, e olha só, e aqui veja que eu estou trabalhando com um multiplicador meio pesado, ó. De 1 vai para 2, né? De 2 vai para 4, que de 4 vai para 8, né? Isso numa conta convencional, isso já é um absurdo. É um absurdo. Você tá muito fácil de quebrar sua conta. Por exemplo, esses 15 dólares aqui, essa mesma configuração numa conta convencional, ela estaria já com cerca de 1.500 dólares negativo, né? Então por isso que dependendo da estratégia, né, não é interessante fazer preço médio na conta padrão.
Com o nosso robô ainda você consegue fazer. Faça mais suave e tal. Coloque um limite ali, um exemplo, 30, 40, 90 dólares, 100 dólares, mas seja o que for, tem que colocar um limite, né? E você utiliza a nossa calculadora para você saber exatamente aonde vai acontecer. Agora, veja só a diferença. Aqui estamos com 0,31 aberto na conta Cents, ó, com cerca de $1 e pouco aqui, e só tá com 0,31. E olha só, isso se fosse na conta Cents, ó, na conta normal, ó, já estaria, ó, $200 negativo. Aqui somente $2, numa conta de 3 mil. Veja só, agora o que acontece também. Com 3 mil numa conta Cents, o que vai acontecer? Você vai ter uma imensa, mas é uma imensa margem para você colocar diversos pares de moeda aqui. Quando eu falo diversos, é dezenas. E cada um você trabalha com uma estratégia. Algumas você até repete, né? E lá no nosso robô tem a questão de você proteger cada estratégia, né? Também. Mesmo sendo conta Cents, tudo tem um limite. Nesse caso aqui eu coloquei $15. Você repare que dá 0,5% apenas, 0,5% apenas de 3 mil dólares, né? Então, você coloca aqui um exemplo, diversos pares de moeda, e aí, um exemplo aqui, até agora lucrou cerca de $80. Com risco, olha só o risco desse negócio, mas muito baixo. Então, assim, se você tem um exemplo, $1.000, 3 mil dólares, na minha opinião pessoal, depois que eu explicar tudo isso aqui, fica evidente que com uma conta Cents, simplesmente 100 vezes mais seguro do que uma conta convencional. E dessa forma, outra coisa, tem um detalhe aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou ter que parar. Deixa eu ver aqui, parar. Tem um detalhe muito importante. Deixa eu ver aqui se aqui já é um bom exemplo. O que aconteceu aqui, ó? Então aqui ele abriu a primeira ordem do nível 1, abriu uma primeira ordem da tendência. Se tivesse aberto mais uma aqui, ele já ia fechar no lucro, mas não chegou o mercado aqui em cima. Então ele desceu aqui, ó. Olha só, hein? Ó, cerca de 2.600 pontos, né? 2.600 pontos. Aqui consideramos que estamos aqui, ó, no H1. Então cada vela dessa é 1 hora, né? Então aqui, ó, então aqui tem mais de um dia de operação, juntando tudo aqui. Deve ter 2 ou 3 dias de operação, juntando tudo isso aqui. Se você está numa conta padrão, o que vai acontecer? A sua conta, o seu robô está sem fazer dinheiro todo esse tempo, somente procurando proteger a conta caso aconteça a proteção de conta, né? E até que aconteça a recuperação também. Que nesse caso aqui não entrou em recuperação de conta, nem precisou. Ele, acho que se descesse mais um pouco, pode ser que entraria, que chegaria nos $15 negativo. Então, assim, agora imagina você numa conta Cents com diversos pares de moeda, né? Eu falo dezenas, né? E aí você faz cada uma estratégia, o que vai acontecer? Mesmo que os pares entre aqui, ó, nessa situação, os outros vão estar ganhando. Resumindo, praticamente todo dia você vai ver a sua conta aumentando. Simples assim, entendeu? Então, é isso que eu te falo. Sinceramente, 3 mil dólares numa conta, 3 mil dólares numa conta padrão, simplesmente é pouco. Você pode até conseguir dobrar, no mesmo com o nosso robô, você consegue ir alavancando essa conta, né? Tem outras estratégias também, né? Que nem é preço médio, né? Mas ainda assim, eu recomendo uma conta Cents. Ganhe bastante dinheiro, né? O máximo possível numa conta Cents, vai fazendo saldo, né? E claro, né? Sempre que possível você consegue fazer aqueles aportes, né? Você tem que fazer uma estratégia de médio a longo prazo. Aí sim, lá na frente, você vai se dar bem, né?
Essa é a realidade dos fatos. Então, assim, muitas vezes, não, conta Centes para mim, eu vejo pessoas falando, conta Centes não presta. Né? Eu estou provando aqui que presta, né? Então, contra fatos não tem nem argumentos, né? Agora aí que tá, você prefere estar com sua conta parada, que no caso, você não poderia... Porque se entrar numa situação dessa aqui, numa conta ECN, você não vai poder estar com muitos pares aqui. Pouquíssimos pares para uma conta de 3 mil dólares. Essa é a realidade. Agora, numa conta CETES, você pode estar com diversos pares aqui. Lembrando que em cada par, nesse caso aqui, eu estou colocando um limite de somente 15 dólares, né? Somente 15 dólares, entendeu? É meio por cento só. E olha só, ó. Então, ó, ele conseguiu. Então, o nosso robô, eu vou te falar que o robô é foda. Essa é a realidade. Porque, ó, ele vem aqui e recupera a conta. Imagina aqui, ó, isso acontece de madrugada. Se for numa conta, mesmo que proteja a sua conta numa conta ECN, né? Por exemplo, você já não poderia proteger com 1.500 proporcional aqui. Você teria que proteger com muito menos. Só que aí, quando você protege com muito menos, também você não poderia abrir um monte de ordem. E quando você abre várias ordens, fica mais fácil dele fechar. Pode ver que todo esse percurso aqui, ele lucrou bastante e conseguiu recuperar nessas 3 quedas aqui que houve. Então, imagina numa conta standard, por exemplo, você vai estar preocupado, no ECN, você vai estar preocupado se ele já vai entrar na recuperação de conta ou não, né? Porque você quer manter o robô sempre lucrando. E aqui, ó, e pode olhar outra coisa, na configuração aqui, eu nem desliguei para operar na entrada do mercado no domingo, no início, e nem na sexta, né? Então ele foi lucrando. E essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. Então, basicamente é isso aí. Praticamente eu estou fazendo uma comparação. Agora aqui, ó, eu fiz um outro teste na conta ECN para mostrar. Pronto. Esse aqui é um exemplo da conta ECN. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Pera aí, ele dá uma travada aqui. Deixa eu ver aqui. Na conta ECN aqui eu fiz uma outra configuração com mesmo 3 mil dólares, né? Ele começou aqui com 3 mil e terminou aqui próximo de 8 mil dólares, né? Essa queda aqui de março é quando o GBP caiu na questão do vírus chinês, né? Então aqui, por exemplo, ó, maior rebaixamento, ó, 16.500 pontos. Da forma que eu fiz aqui, mesmo na conta ECN, para provar que o robô é bom, ele conseguiu aqui, ó, cair praticamente quase 17 mil pontos e o mercado segurou. E, ó, e nem entrou na proteção de conta, né? Que na verdade aqui chegou a um cerca de 1.150 dólares aqui. Nesse rebaixamento de 17 mil pontos, 16.500 pontos, imagina só, hein? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa fantástica dessa estratégia. Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui. Eu vou até tirar aqui para ficar melhor a tela. Aqui eu posso já mostrar um exemplo. Começou aqui, ó. Abriu a primeira ordem aqui. Abriu a segunda ordem aqui. Abriu a terceira ordem. Essa tá com a cor diferente porque é a primeira ordem da tendência. Depois abriu mais uma ordem aqui e abriu mais outra aqui. Aí, olha o que fantástico é essa estratégia do nosso robô. Essa estratégia não é preço médio. Ela é ordens na tendência com proteção do lucro. Então, olha o tanto de lucro que protegeu. Ela conseguiu fechar aqui, ó, com 6 mil, vamos considerar 6 mil pontos no positivo. Por quê? Ele chegou aqui em cima, abriu uma outra ordem com 6.500 pontos quase e voltou um pouquinho. Aí o robô percebeu que o mercado ia cair, ele foi lá e segurou todo esse lucro. E isso acontece
diversas vezes. Aqui, por exemplo, é outra situação. Aqui é outra situação. Nessa aqui, ó, eu peguei essa porque eu reparei que ela é maior. Por exemplo, começou aqui na linha vermelha, que eu até pontilhei aqui, e veja só. Ó, eu escrevi aqui 7.000 pontos, mas na verdade, ó, 8.000 pontos, né? E isso é direto pro lucro. Quando tem esse tipo de ordem aqui, a sua conta naquele par de moeda, ela vai estar muito positiva mesmo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né? Ele estaria aí seus mais de $200 positivo. E repare que acontece diversas vezes, né? Ó, aqui é outra situação, ó. O mercado subiu direto, tal, fechou no lucro. Então repara que o nosso robô consegue segurar legal quando tem a questão do rebaixamento. Porém, o que acontece? No caso, o nosso robô, você viu que essa estratégia é praticamente duas estratégias em uma. Ordens na tendência, para aproveitar ao máximo o mercado, né? E a questão do preço médio, que ajuda demais quando é feito dessa forma, né? Quando é feito dessa forma. O problema é que eu mesmo, quando eu comecei, eu utilizei robôs, eu não sabia das coisas, né? E o robô saía abrindo ordem. E, na época eu lembro que era robô, ele já veio com a configuração padrão. Ele abria a ordem a cada 400 pontos, né? Aí eu falei, tranquilo, né? Só que aí já viu o que aconteceu, né? Ele foi abrindo ordem, e aí no outro dia a gente acorda com a conta quebrada. Simples assim. E isso já aconteceu com um mundo de gente, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, pensando em tudo isso, e outra coisa, quando a gente desenvolveu esse robô, eu pensei, poxa, eu reparei que quando vai para preço médio, a conta vai ficando negativa. E quando vai pro lado positivo da coisa, ele já fecha logo as ordens, né? Porque ele está com aquele take profit curtinho, né? Porque é preço médio, take profit curto, então logo o lucro aqui, ó, o lucro é menor, né? O lucro é menor, essa é a realidade. Aqui no caso, ó, o lucro é menor. Isso aqui é uma ordem de preço médio, né? O lucro é menor. Então eu pensei, poxa, então vou fazer dois take profit. Um take profit na hora que está indo para o lado positivo. Por exemplo, aqui um take profit eu já coloco logo uns 15.000 aqui, né? Nesse caso, o máximo que chegou aqui, o mercado foi 7.000 e conseguiu lucrar todos esses pontos, né? Por quê? Poxa, se a gente deixa a conta ficar negativa para fazer lucro na retração de preço médio, por que não deixamos ficar positivo? Em vez de já ficar fechando com take profit curto. É aí que eu pensei. Então, quando fica negativo, o take profit reduz para proteger a conta na questão do preço médio, para não precisar ficar entrando toda hora na proteção de conta. E aí, quando está indo para o positivo, então o ideal é deixar o mercado correr solto mesmo, para dar o máximo de lucro possível. E assim que funciona a coisa. Então, resumindo, o nosso robô é muito seguro, né? Muito seguro. E fora que, ainda assim, dependendo da estratégia que você faça, por exemplo, você pode colocar vou voltar aqui, você pode colocar a proteção de conta aqui com Edge, né? E se quiser ainda, pode colocar um stop, se quiser ainda. Por exemplo, você pode muito bem vir, $15, nesse caso aqui, conta centes, $15, tá, mas se chegar em, um exemplo, $60, eu coloco um stop. Aí você vai levar um stop de $60. Nesse caso aqui, como já lucrou, um exemplo, se ia vir aqui na frente e colocasse ainda o edge mais o stop, $60, ainda assim você teria lucro. Mas o que acontece? Numa conta centes, né? Na boa, né? Para que levar stop na conta centes, né? Só coloca a produção de conta aqui, aguarda o mercado, que ele vai conseguir, porque o mercado, ele é cíclico, ele vai para cima e vai para baixo, mas não tem essa, né? Então, uma hora ele vai e se recupera, e aqui é a prova que ele realmente se recupera, né? Então, assim, o nosso robô
é bom. Então você pode confiar, pode entrar no nosso site, baixa a demo, testa à vontade, tranquilamente, né? Eu acredito que se a pessoa vai investir um dinheiro hoje, ela tem que confiar no produto. Então, confiando no produto, a melhor maneira é testar o produto. Não tem essa. O melhor teste de um robô é somente testando um produto. Basicamente é assim. É a única maneira de confiar num produto é teste. E ver se o nosso suporte é bom também. E lhe garanto que é. Porque você vai ter contato direto comigo, sem intermediário, pelo WhatsApp, por telefone fixo, e seja qual for o tipo de contato, e-mail, e sem essa. E eu ajudo a pessoa a configurar tudo, seja fazendo uma chamada ali, e ajudo a configurar, ajudo a fazer a estratégia para você. Você que compra o robô, por exemplo, essas estratégias, William, poxa, eu queria que você adaptasse elas para mim, para o meu capital. Você faz isso para mim, que aí eu compro o robô. Ótimo, sem problema nenhum, entendeu? Aí você só me fala qual o seu capital aí. E o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer as estratégias para você utilizar para o seu capital. Só que se você falar para mim, por exemplo, meu capital é $5.000, o que eu vou fazer? Eu vou fazer estratégia para menos, né? Porque eu tenho que me colocar no seu lugar, né? Como que o dinheiro fosse meu. Essa é a realidade. Eu não vou fazer uma estratégia para $5.000. Se você falar que é $10.000, eu vou fazer uma estratégia praticamente aí para $5.000, $6.000. E ainda assim com todas as proteções. Entendeu? Porque o dinheiro é difícil de ganhar, né? Entendeu? Então, assim, imagina, você alimenta sonhos, né? Quando você está indo pro Forex, realmente você alimenta sonhos, né? Então, eu tenho que se colocar no seu lugar para a coisa acontecer de verdade, tá? Então, basicamente é isso. Vai lá, testa à vontade, gostou do robô, aí pode efetuar a compra e mais. Um exemplo, se você começa na conta Cents, aí eu vou lá licenciar o robô para conta Cents. Lá no futuro, na hora que você tiver uma boa grana, se você quiser mudar para uma conta padrão, aí você decide. Você pode tanto comprar uma outra licença ou mesmo mudar essa licença e não ter custo para comprar uma outra licença, né? Eu recomendo assim, se você está ganhando na conta Cents e está entrando dinheiro, para que você vai mudar no time que está ganhando, né? Você vai ter dinheiro para comprar outra licença, é lógico. Para mim é bom, claro, né? Mas para você também porque você vai ter duas contas fazendo dinheiro para você, né? Essa é a grande realidade. Mas caso não é possível, não tem problema nenhum. Só entrar em contato comigo e aí eu vou mudar a licença. Aquele robô que você está utilizando, no caso no Ascents, você vai encerrar as ordens. Lá eu ensino nos outros vídeos como encerra as ordens, né? De forma correta, sem levar prejuízo. Encerra todas as ordens, aí sim você entra em contato comigo, eu desativo a licença e aí depois a gente ativa a licença, aí você instala e ativa em outro robô. Simples assim, eu te forneço uma nova licença, a antiga não vai funcionar mais. Então basicamente para esse vídeo é só.